E se eu te dissesse que o tempo nunca existiu de verdade, você provavelmente diria que eu estou alucinando ou algo parecido. Estou errado. Neste vídeo, vamos explorar uma ideia que está sacudindo as bases da física moderna: a possibilidade de que o tempo seja apenas uma ilusão. Com base em descobertas recentes e reflexões de gigantes como Albert Einstein, vamos questionar a própria noção de passado, presente e futuro, e o que isso significa para o que sabemos sobre o universo. Durante séculos, acreditamos que o tempo era uma linha contínua, que fluía do passado para o futuro como um rio constante. Essa ideia está tão enraizada em nossa cultura e ciência que questioná-la parece absurdo à primeira vista. Mas e se ela estiver completamente errada? E se o tempo não for uma realidade objetiva, mas sim uma construção da nossa percepção? E se tudo o que você acredita que existe fosse uma farsa, e tudo aquilo que se acredita que ainda um dia existirá fosse uma farsa ainda mais elaborada? Pode não parecer agora, mas eu não estou falando sobre teorias conspiratórias ou abordagens muito extravagantes. Acredite se quiser, o fundamento aqui é completamente científico e encontra respaldo em uma das figuras mais influentes. Seu nome é Albert Einstein, um dos maiores nomes da ciência. Ele já afirmava que o tempo é relativo. Mais do que isso, ele dizia que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Na prática, isso quer dizer que o que percebemos como tempo pode não ter nenhuma base física concreta. Não existe um agora universal que todos compartilham. O que chamamos de presente pode ser apenas o ponto de vista de um observador, moldado pela gravidade e pela velocidade com que ele se move. Não é difícil imaginar que aquilo que nós conhecemos como tempo é diferente para diversas pessoas. Eu não preciso falar de uma pessoa que está agora no Japão. Eu posso falar de uma pessoa que está do seu lado. O tempo é experienciado de diferentes formas por diferentes observadores. Isso é quase um fato científico. É tão óbvio que eu não precisaria nem explicar isso. E mesmo que nós tenhamos o mesmo tempo, a mesma quantidade de horas, a maneira como nós vivenciamos esse tempo é intimamente pessoal. E se o tempo, algo que parece tão científico e tão factual, é especulativo, pessoal e subjetivo, o que isso diz sobre as bases da ciência que tentam explicar o tempo? A provocação de Einstein não parou na teoria. Hoje, os avanços da física e da observação astronômica estão começando a dar forma a essa possibilidade. A questão do tempo voltou com força total ao centro do debate cosmológico. A descoberta de que o universo talvez não tenha um início claro, de que a expansão cósmica pode ser apenas uma ilusão provocada por distorções temporais, obriga a ciência a reavaliar tudo o que pensava saber sobre a cronologia do cosmos. Nós já sabemos que não existe exatamente o limite onde o universo acaba, mas também não existe um meio, não existe um lado esquerdo ou direito. Para cada direção que olhamos, nós estamos apenas vendo um fragmento de uma expansão que continua se expandindo continuamente, infinitamente. A existência de um tempo predeterminado configuraria a existência de um início, meio e, talvez, a existência de um fim. Na verdade, dentro dos moldes científicos, se existe um início e um meio, há de se haver um fim. Mas não é isso que nós observamos quando olhamos para o universo. Esse universo pode ditar as regras do nosso saber sobre todas as coisas que conhecemos, mesmo que não tenhamos a capacidade técnica e intelectual ainda de compreender todo o enunciado. A coisa mais palpável que sobra é que, de fato, o tempo é maleável e subjetivo demais para caber dentro de uma construção científica. Você percebe o tempo e é inegável que ele exista, mas o que a ciência está tentando nos dizer hoje em dia é que o tempo não é uma constante universal. E a ideia de que o universo tem 13,8 bilhões de anos se torna questionável. Isso porque essa estimativa depende da suposição
de que o tempo passa da mesma forma em todos os lugares. Mas observações recentes, especialmente as feitas pelo telescópio James Webb, mostram algo diferente. Em certas regiões do universo, o tempo parece passar mais devagar ou mais rápido, dependendo da densidade da matéria ao redor. Isso muda completamente o jogo. Imagine um universo onde o tempo é afetado pelas estruturas cósmicas. Regiões com grandes concentrações de matéria, como aglomerados de galáxias, teriam um ritmo temporal mais lento. Já os vastos vazios cósmicos, regiões praticamente desertas do espaço, experimentariam o tempo de forma mais acelerada. Se for assim, todas as nossas medições estão comprometidas. Aquilo que vemos como uma expansão acelerada do universo pode não ser uma expansão de fato, mas sim um truque do tempo. Essa nova perspectiva também atinge diretamente a forma como entendemos a origem do universo. Se o tempo é relativo e variável, talvez nunca tenha existido um ponto inicial absoluto. O Big Bang, como um marco zero, pode ser apenas uma interpretação baseada em uma leitura linear do tempo, que simplesmente não existe fora da nossa concepção mental. O universo pode não ter começado, ele pode sempre ter sido. Ou pior, o conceito de começo talvez nem faça sentido dentro da estrutura real do cosmos. Essa ideia nos empurra para um território ainda mais radical. E se tudo o que entendemos como passado for uma ficção? Se o tempo não existe, o passado também não existiu. O que existe é apenas o agora, um presente contínuo que é reinterpretado constantemente com base na posição e nas condições do observador. O passado seria apenas uma reconstrução mental, baseada em vestígios e memórias, mas sem uma existência objetiva fora da mente. Isso é chocante, porque se imaginamos que muitos dos conhecimentos que temos advêm de equipamentos que fazem medição e matematicamente fazem especulações sobre o passado, o que seria o passado se ele sequer poderia ser uma fonte confiável de informação? O que nós poderíamos falar sobre o passado quando, na maioria das vezes, a ciência utiliza o passado para explicar o presente e imaginar o futuro? O que isso diria sobre as teorias científicas que nós conhecemos e aceitamos hoje em dia? Esse tipo de pensamento pode parecer filosófico demais, mas está no cerne de debates científicos seríssimos. A própria física já não fala mais de um tempo absoluto desde que Einstein introduziu sua teoria da relatividade. A questão agora é, se o tempo é tão frágil, tão manipulável, será que ele pode realmente servir como base para compreendermos o universo? Ou será que chegou a hora de abandonar de vez essa velha noção e repensar toda a estrutura do tempo como apenas mais uma ferramenta mental, útil, mas ilusória? A ilusão do tempo não é apenas um exercício teórico, ela tem implicações práticas profundas. Se o tempo é uma variável local, influenciada por matéria, gravidade e posição, então toda a cosmologia baseada em uma linha do tempo fixa precisa ser revisada. O universo pode não estar acelerando, ele pode simplesmente estar nos enganando, mostrando um truque cósmico que interpretamos mal. A verdade, como já dizia Einstein, pode ser muito mais estranha do que a ficção. Se o tempo, como vimos anteriormente, pode ser uma ilusão, o próximo golpe no modelo tradicional do universo vem de onde menos se esperava, de uma nova proposta científica que desafia os pilares da cosmologia moderna. Um modelo que não apenas contesta as ideias antigas, mas que oferece explicações mais precisas para fenômenos observados, fenômenos que o velho paradigma simplesmente ignora ou força para encaixar. O nome dessa nova proposta é Timescape Cosmology, ou Cosmologia da Paisagem Temporal, e ela tem tudo para provocar uma reviravolta nas bases da física contemporânea. O grande responsável por essa teoria é o físico David Wiltshire e sua equipe na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. Eles partiram de uma constatação direta: há uma crise na cosmologia atual. A quantidade de dados obtidos por telescópios modernos, como o James Webb, começou a revelar um universo que não se comporta como o modelo tradicional previa.
O famoso modelo Lambda-CDM, usado há décadas para descrever a estrutura e a evolução do cosmos, começou a tropeçar nos próprios limites. De repente, as equações que pareciam explicar tudo passaram a falhar frente a observações fundamentais. O Lambda-CDM descreve um universo homogêneo e isotrópico, ou seja, igual em todas as direções, com uma expansão uniforme impulsionada por uma força misteriosa chamada energia escura. Essa energia, que supostamente representa cerca de 70% do conteúdo do universo, nunca foi observada diretamente. Ela é uma solução matemática conveniente para explicar por que o universo parece estar se expandindo de forma acelerada. Mas e se essa aceleração for uma ilusão, causada não por uma força desconhecida, mas por um erro de interpretação? É aqui que entra o modelo Timescape. Ele parte da mesma base da teoria da relatividade geral de Einstein, mas acrescenta um detalhe crucial que o modelo antigo ignora: a inegável desigualdade na distribuição de matéria no universo. Em vez de assumir um universo completamente uniforme, a cosmologia da paisagem temporal aceita o que as observações mostram: um cosmos repleto de regiões densas, como aglomerados de galáxias e de vastos vazios praticamente sem matéria. Essa variação não é um ruído estatístico, ela é estrutural. Segundo Wiltshire, essas variações afetam a própria natureza do tempo. Nas regiões mais vazias, o tempo passaria mais rápido, em zonas mais densas, ele desaceleraria. O que parece uma expansão acelerada do universo pode, na verdade, ser apenas uma diferença de ritmo na passagem do tempo entre regiões distintas. Um observador em um vazio cósmico veria o universo se expandindo rapidamente, mas essa percepção seria apenas um efeito de estar em uma área onde o tempo corre mais depressa. Não há necessidade de invocar energia escura, o truque está no próprio tecido do tempo. Essa ideia é poderosa porque ela resolve, de forma elegante, diversos problemas que atormentam a física atual. Um dos mais notórios é a chamada tensão de Hubble, um conflito entre diferentes medições da taxa de expansão do universo. Quando essa taxa é calculada com base na radiação cósmica de fundo, obtém-se um valor. Quando se usa supernovas e galáxias próximas, o valor é diferente. Isso tem gerado um impasse crescente entre os especialistas. O modelo Lambda-CDM não consegue acomodar essa discrepância sem adicionar mais hipóteses. Já o Timescape Cosmology consegue explicá-la com base na variação local do tempo. Outro ponto fundamental é a consistência com os dados observacionais. Em um estudo conduzido em 2017, Wiltshire e sua equipe aplicaram o modelo Timescape a dados reais, como a distribuição de supernovas e a formação de grandes estruturas cósmicas. Em vários casos, o modelo apresentou resultados mais compatíveis com os dados do que o Lambda-CDM. Não é só uma hipótese bonita, é uma estrutura teórica testável, fundamentada em observações reais. Mas talvez o aspecto mais intrigante dessa nova cosmologia seja sua capacidade de redefinir completamente a relação entre espaço, matéria e tempo. No modelo tradicional, essas entidades são tratadas como separadas, ainda que interconectadas pela gravidade. Já o Timescape propõe uma integração mais profunda. O tempo não é apenas afetado pela gravidade, mas moldado ativamente pela arquitetura do universo. As próprias estruturas cósmicas, como galáxias, vazios e aglomerados, não são apenas componentes do universo. Elas são agentes que modulam o ritmo do tempo. E não para por aí, a proposta Timescape também oferece uma alternativa mais sólida e cientificamente honesta do que a especulação em torno da energia escura. Enquanto o modelo tradicional aposta em uma força invisível e não comprovada para sustentar sua lógica, o modelo de Wiltshire aposta naquilo que é diretamente observável, a desigualdade estrutural do cosmos. Em vez de multiplicar entidades invisíveis, ele faz uma leitura mais fiel daquilo que os dados mostram.
Isso coloca a nova teoria em uma posição privilegiada para ocupar o lugar do velho paradigma. Nesse momento, a cosmologia da paisagem temporal ainda enfrenta resistência. Afinal, mudar a estrutura conceitual da física não acontece da noite para o dia. Mas os argumentos são fortes demais para serem ignorados. Quando o próprio tempo se torna variável, a maneira como entendemos o universo precisa mudar. E o timescape parece ser, até agora, a proposta mais robusta para nos guiar nessa nova paisagem cósmica. Se existe uma peça fundamental que conecta os grandes enigmas do universo ao novo modelo de realidade proposto pela cosmologia da paisagem temporal, essa peça é a estrutura do próprio cosmos. Mais especificamente, os chamados vazios cósmicos, regiões gigantescas do universo com pouquíssima matéria, surgem agora como protagonistas de uma narrativa que pode desmontar os fundamentos da astrofísica moderna. Esses vazios, que antes pareciam meras anomalias, agora são tratados como indicadores de uma nova forma de entender a passagem do tempo e a expansão do universo. Os vazios cósmicos, ou voids, são áreas do universo com uma densidade extremamente baixa, praticamente desprovidas de galáxias, estrelas ou qualquer tipo de matéria visível. Elas não são pequenas exceções esparsas, mas sim estruturas colossais que podem se estender por centenas de milhões de anos-luz. O que os dados observacionais revelam é que esses vazios são muito mais frequentes, simétricos e amplos do que o modelo cosmológico padrão seria capaz de explicar. No Lambda CDM, a formação das grandes estruturas do universo se dá de forma homogênea a partir de pequenas flutuações na densidade logo após o Big Bang, que evoluíram sob a ação da gravidade. Mas os vazios desafiam essa lógica. São grandes demais, simétricos demais e numerosos demais para serem apenas fruto do acaso. Essa desconexão entre o que o modelo tradicional prevê e o que realmente se observa se tornou mais evidente com as imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb. Desde seu lançamento, o telescópio tem revelado estruturas gigantescas no universo jovem que simplesmente não deveriam existir tão cedo. Galáxias massivas e aglomerados já bem formados em estágios muito iniciais da história cósmica são incompatíveis com o ritmo de evolução sugerido pelo modelo tradicional. E mais uma vez, os vazios desempenham um papel central nessa contradição. Dentro do modelo Timescape, os vazios ganham uma nova função. Não são apenas regiões com menos matéria, mas verdadeiros aceleradores do tempo. Isso porque, nessas regiões de baixa densidade, o tempo flui mais rapidamente em comparação com as regiões densas do universo. A implicação direta disso é que um observador posicionado dentro de um vazio cósmico verá o universo se expandindo de forma acelerada. Mas essa aceleração será apenas uma ilusão provocada pela diferença no ritmo do tempo. O fenômeno, que atualmente é atribuído à energia escura, desaparece nessa interpretação, substituído por um mecanismo mais plausível e observável. Então, se não ficou muito claro, a primeira ilusão que carregamos é a da linearidade do tempo. Desde cedo, somos condicionados a imaginar o tempo como uma linha reta, com início, meio e fim. Essa ideia é tão enraizada que estruturamos nossa própria existência com base nela: nascimento, crescimento, morte. Projetamos essa mesma lógica para o universo. Falamos em Big Bang como um começo absoluto, seguido por bilhões de anos de evolução cósmica. Mas essa noção linear do tempo é apenas uma projeção da consciência humana, uma ferramenta mental criada para dar sentido à mudança. Quando se tenta encaixar essa percepção nas leis da física, surgem conflitos profundos. Na física clássica de Newton, o tempo era absoluto, uma espécie de pano de fundo constante onde todos os eventos ocorriam com precisão cronométrica, independentemente de onde estivessem ou de como se movessem. Mas esse paradigma foi destruído por Albert Einstein no século XX. Sua teoria da relatividade mostrou que o tempo é relativo.
Ele se curva com a gravidade, se dilata com a velocidade e pode até desacelerar ao se aproximar de grandes massas. Isso já seria suficiente para desestabilizar completamente a ideia de um tempo universal, mas não para por aí. No campo da mecânica quântica, o tempo quase desaparece por completo. As equações fundamentais que descrevem o comportamento dos quanta, as partículas fundamentais da matéria e da energia, funcionam sem a necessidade de um tempo que flua. Muitos fenômenos quânticos, como o emaranhamento e a superposição, acontecem como se o tempo fosse irrelevante ou mesmo inexistente. Partículas podem existir em vários estados e lugares ao mesmo tempo e só escolhem uma realidade ao serem medidas. O tempo, nesse cenário, parece não ser uma variável fundamental, mas um efeito secundário, uma ilusão emergente de processos mais profundos. Já na termodinâmica, o tempo se manifesta de forma aparentemente mais concreta. Ele surge como a direção da entropia, a chamada seta do tempo. Em sistemas isolados, a tendência é de que a ordem se transforme em desordem com o passar do tempo. É esse princípio que faz o leite se misturar com o café e o calor fluir do quente para o frio. Mas mesmo essa seta do tempo é uma questão de probabilidade, não de necessidade física. Não existe nas equações que regem a física fundamental nada que impeça que os eventos ocorram ao contrário. Apenas uma imensa improbabilidade. O desconforto aumenta quando percebemos que, mesmo com toda essa relatividade e indefinição, continuamos a usar o tempo como régua para explicar o universo. Calculamos idades de galáxias, durações de eventos cósmicos, tempos de vida de estrelas. Tudo baseado na suposição de que o tempo é uma constante mensurável. Mas se o tempo muda com a gravidade, com a velocidade, com a densidade do espaço e com a posição do observador, então nenhuma dessas medições pode ser considerada absoluta. O que chamamos de idade do universo pode ser apenas um número sem significado real fora da nossa bolha perceptual. A própria neurociência começa a sugerir que a consciência humana cria a sensação de tempo como uma maneira de dar coesão à experiência. Experimentos mostram que o cérebro reorganiza eventos para criar uma narrativa coerente, mesmo que ela não seja fiel à ordem real em que os estímulos foram recebidos. Isso reforça a hipótese de que tempo, tal como o conhecemos, pode ser uma construção perceptiva, não uma entidade física. Nesse cenário, a distinção entre passado, presente e futuro não seria uma característica do universo, mas um produto do nosso modo de interpretar o mundo. E se for assim, se o tempo for apenas uma ferramenta mental para lidar com a mudança, tudo aquilo que construímos sobre a cronologia do universo desmorona. A cosmologia, a física, a biologia, até mesmo a história. Todas essas áreas se apoiam na linearidade do tempo para organizar seus eventos. Mas se o tempo não é linear ou sequer real, nossas explicações se tornam frágeis. Mais do que isso, talvez toda a realidade que conhecemos esteja sendo filtrada por uma ilusão persistente, um erro de percepção que transformamos em verdade científica. E isso pode ser o maior engano da história do pensamento humano. E se tudo o que conhecemos, o passado, o futuro, a própria idade do universo, for apenas um reflexo distorcido da nossa percepção? Talvez o tempo nunca tenha existido e estamos apenas começando a perceber que o universo não está mudando. Nós é que estamos abrindo os olhos.